Sou o Padre Vitório e vou então responder para vocês as perguntas que vocês fizeram sobre os livros históricos. Infelizmente eu não vou poder estar pessoalmente com vocês nesse encontro de hoje, mas estou enviando aqui as minhas respostas para as perguntas que vocês fizeram. Coloca uma afirmação que diz que a Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural e inobservável. Essa afirmação não está correta, apesar de ter sido atribuída ao padre Quevedo. Não está correta pelo seguinte motivo: porque a Bíblia foi toda escrita para ajudar as comunidades nos seus desafios com relação à fé. Então, é um livro que parte dos problemas das comunidades e que tenta responder a esses problemas para que a comunidade viva a sua fé com mais autenticidade. Então, é por isso que o que está na Bíblia, primeiro, não pode ser doutrina, é sabedoria de vida, e depois não pode ser inobservável. Tem que ser observável porque tem que ajudar as pessoas a viverem com mais firmeza, com mais segurança a sua fé. Então, a gente não pode se esquecer disso, que a Bíblia é um livro da comunidade, para a comunidade, e que quer ajudar a comunidade a crescer, a se manter firme, especialmente nos momentos mais difíceis, nos quais a comunidade corre o risco de perder a fé. Então, só pode falar de coisas que sejam realmente observáveis. Como eu tentei falar e tentei mostrar no curso, o livro do Deuteronômio, ele serve de base para a construção da historiografia deuteronomista, que vai do livro de Josué até o segundo livro dos Reis. Então, ali estão as chaves teológicas com as quais a história vai ser interpretada. Ok. Aí, então, Deus coloca aquilo que ele espera do seu povo, aquilo que a gente chama de aliança, o pacto. Existe um pacto entre Deus e Israel, e esse pacto, depois, ele tem normas, ele tem regras, ele tem orientações que vão determinar o que é a fidelidade ao pacto, o que não é a fidelidade ao pacto. Então, a questão da liberdade humana está no fato de aceitar ou não o pacto com Deus. Uma vez que aceita o pacto com Deus, então tem que se ater ao pacto. A mesma coisa entre nós. A gente pode aceitar aquilo que a gente combinou com uma pessoa ou não, mas depois que a gente combinou, a gente tem que ficar firme no que a gente tratou, no que foi combinado. Então, na construção da historiografia deuteronomista, o livro do Deuteronômio, então, apresenta Moisés que recorda ao povo aquilo que está acordado entre Israel e Adonai. O resto da história, até o final, até o segundo livro dos Reis, vai mostrar a fidelidade ou a infidelidade de Israel a esse pacto, a partir da liderança. É o povo, sim, mas o povo liderado. E aí, então, o primeiro desses líderes é Josué, que é apresentado como um líder perfeito, aquele que realmente acolheu o que foi o pactuado com Deus
e se mostra extremamente fiel. Depois do livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 10, onde se diz que depois que morreu a geração de Josué, veio outra que não conhecia Deus, que não conhecia o pacto, que não conhecia aquilo que foi combinado, então vai começar uma longa história de infidelidade que vai depois desembocar no exílio, na destruição. Mas o que o deuteronomista vai insistir é isso, que apesar do ser humano ter rompido com Deus e viver rompido com Deus, Deus vai sempre mandar seus profetas para chamá-lo à conversão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17. E se alguma coisa de trágico acontece na vida de Israel, é exatamente porque o povo, com a sua liderança, não ficou firme naquilo que foi pactuado, não escutou os apelos de Deus e teve que sofrer as consequências da sua opção. Então, aqui, a questão da liberdade humana, do livre-arbítrio, começa com aceitar ou não o pacto com Deus. E continua depois com ser fiel ou não ao pacto com Deus. E depois, na medida em que é infiel, tem que aceitar, por causa da sua opção livre, as consequências trágicas do uso ou do mau uso de sua liberdade. Toda a catequese da historiografia deuteronomista está baseada nas tradições históricas a respeito do povo de Israel, porém sem nenhuma preocupação com o aspecto propriamente histórico no sentido da historiografia moderna. Em momento algum, os autores da historiografia deuteronomista foram atrás para verificar se aquilo aconteceu exatamente daquela maneira ou não. Porque importava para eles construir a história da fidelidade e da infidelidade de Israel ao seu povo, de fazer uma teologia, uma catequese narrativa para mostrar como a tragédia do exílio da Babilônia se deveu à infidelidade de Israel. Então, aqueles dados, aquelas tradições que eles tinham em mãos, foram usadas com uma preocupação catequética, com uma preocupação hermenêutica para interpretar a história sem a necessidade de verificar se aquilo aconteceu exatamente como está narrado. Então, mesmo que se trate de fatos históricos, a historiografia deuteronomista não faz crônicas, não faz recuperação do que aconteceu exatamente, porque a preocupação deles é responder à pergunta por que Israel foi parar no Egito, e eles querem mostrar como Israel foi parar na Babilônia, e eles tentam responder da seguinte maneira: foi parar na Babilônia porque foi infiel aliança ao pacto com o seu Deus. De maneira que hoje, com todo o progresso da arqueologia, que traz à tona tantos fatos importantes, constatações importantes, apesar disso, a Bíblia e a historiografia deuteronomista não dependem em momento algum
daquilo que são os dados da atual arqueologia. Então, a arqueologia nem confirma e nem desmente o que está na Bíblia. E é interessante que, em muitos casos, mostra exatamente o contrário daquilo que está lá, embora, eventualmente, possa ter alguma confirmação do que está na Bíblia, mas nunca, em momento algum, a Bíblia vai ter razão porque a arqueologia lhe deu razão. Ou, pelo contrário, em momento algum, a Bíblia deixará de ter razão porque a arqueologia não lhe deu razão. Então, os autores dos textos bíblicos trabalharam com as tradições assim como eles tinham em mãos, sem fazer a pergunta: realmente isso aconteceu assim? Essa pergunta que interessa ao arqueólogo não é a pergunta que interessa aos autores da historiografia deuteronomista. Nessa pergunta é muito interessante e ela vale para toda a Bíblia, da primeira até a última página. Então, como não cair nem na tentação do literalismo fundamentalista e nem cair na tentação da interpretação puramente alegórica? Isso vai depender do método com o qual você lê o texto. Você cai no literalismo ou na pura alegoria quando você lê o texto fora do contexto. Você pinça o texto e faz a interpretação que você quer. Mas se você coloca o texto dentro do seu contexto de origem, né? Em que contexto ele surgiu? Em que contexto ele foi elaborado? Qual é o mundo no qual o texto foi pensado? Segundo passo, que perguntas é que aquele momento, aquele contexto levantava para a comunidade que foi a destinatária primeira do texto? E aí, então, você vai encontrar no texto as respostas para aquelas perguntas. Nesse método, né, em 3 passos, ele foi pensado pelo Frei Carlos Mesteres, né, que então engloba num círculo hermenêutico contexto, pretexto e texto. O contexto é a situação no qual a comunidade de fé estava vivendo com seus problemas. O pretexto, ou seja, o que vem antes do texto, mas é também aquilo que dá motivo ao texto, são as questões que são levantadas e o texto, então, ele tenta responder aquelas perguntas. Então, a gente tem que procurar em cada texto a mensagem que ele quer transmitir, o que é que ele quer falar para a comunidade. E aí, então, a mensagem está por trás das palavras. E aí, na interpretação, a gente tem que distinguir entre o que é dito e o que é afirmado. O que está no texto e qual é a mensagem que o texto está transmitindo. E com isso, então, a gente supera a tentação da interpretação puramente alegórica. Porque mesmo a alegoria, ela tem uma mensagem. Então não basta fazer a interpretação alegórica, você tem que dizer o que isso aqui
queria dizer para a comunidade daquele momento. Isso vale hoje para qualquer texto. Pegue um texto do Evangelho, por exemplo. Então você tem que saber que Evangelho é, como era a comunidade, qual era o contexto da comunidade do evangelista, quais eram os problemas que estavam sendo levantados e que resposta é que está no texto. Então essa é a única maneira da gente superar essas duas tentações. Mas aí então, para isso, então tem um percurso. O literalismo e a interpretação na alegórica, elas vão imediatamente ao texto e diz o texto quer dizer isso. Ao passo que esse círculo hermenêutico, contexto, pretexto e texto, supõe de você uma caminhada, uma interpretação que vai além do texto, volta para o texto e sai depois do texto para a comunidade. O literalismo fundamentalista e a alegoria, elas ficam no texto, né? Mas sem a preocupação de dizer, esse texto queria dizer precisamente isso para a comunidade. Então, no processo de interpretação de qualquer texto da Bíblia, o leitor, a leitora, se veem desafiados a entrar dentro de uma aventura hermenêutica. E pegar o texto e já identificar imediatamente um sentido sem esse esforço, essa caminhada, essa aventura hermenêutica, é sempre um risco e vai ser sempre o risco de fazer o texto dizer o que você quer, que está na sua cabeça, e não aquilo que o texto realmente quer ser para nós, palavra de Deus, palavra da salvação. Lendo com atenção o versículo 13 seguintes do capítulo 17, você tem aqui as dicas para a resposta dessa questão. Então, o versículo 13 diz assim: No entanto, Adonai tinha feito essa advertência a Israel e a Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Convertei-vos de vossa má conduta e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e que lhes comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Mesmo que não fale explicitamente aqui do profeta Elias, aqui está dizendo que Deus falou por meio de todos os profetas e, no fundo, é o que Deus fala por meio de todos os profetas. E aqui, então, aparece a função dos profetas na historiografia deuteronomista, que é a função de chamar o povo à conversão. E chamar o povo à conversão significa, né, alertar o povo para a importância de caminhar na fidelidade à aliança com Deus e na fidelidade à lei de Deus. Então, essa é a função do profeta, chamar o povo à conversão. Essa questão é de difícil resposta, porque então a gente tem que ver cada interpretação. Então, existem muitas maneiras ou muitos caminhos de se interpretar um texto. Você pode fazer uma análise narrativa, você pode fazer uma análise sociológica, você pode fazer uma análise teológica, você pode fazer uma análise estrutural, você pode fazer uma análise semântica, você pode fazer uma análise lexicográfica. Então, isso a gente tem que pegar a interpretação e ver qual é o método que foi usado ali. Mas, com toda certeza, cada um que faz uma leitura de um texto bíblico segue
um método. Por exemplo, se você faz uma leitura catequética, ou se você faz uma leitura espiritual, ou seja, cada maneira pela qual você aborda o texto bíblico significa o método, o caminho, né? A palavra método vem da palavra caminho, o caminho que você utilizou para abordar o texto. Mas só tem duas maneiras de ler o texto que devem ser claramente repudiadas e evitadas, que é a leitura fundamentalista, que toma o texto como está, como se os textos bíblicos fossem crônicas, especialmente os livros narrativos, no nosso caso, como se a historiografia deuteronomista fosse uma história historiográfica de Israel e a interpretação literal que toma o texto na sua materialidade, que confunde o dito com o afirmado, a palavra com a mensagem. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, imaginar que Jesus é uma porta como a gente entende porta. Ou seja, não entende que quando Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pastor das ovelhas, ele está usando um modo de falar simbólico para transmitir uma mensagem. A pessoa que faz a interpretação literalista, esse método condenado, ele confunde o dito com o afirmado e normalmente chega a um sentido que não corresponde ao texto. Nessa tradição em torno da figura de Abraão, ela está fora daquilo que foi a preocupação, o foco do nosso estudo nesse bloco, nesse módulo, que foi a historiografia deuteronomista. Mas uma dicasinha breve para não ficar sem resposta. Veja, esse fato, né, que se passa entre Abraão e Sara no Egito faz parte do grande bloco narrativo em torno da figura de Abraão, que se a gente lê tranquilamente numa análise narrativa, a gente vai ver que Abraão é uma figura muito peculiar e muito rica, não é uma figura de um aspecto só. Porém, no contexto da narração, o narrador está mostrando o seguinte, que Deus chamou essa pessoa e ele está guiando a vida dessa pessoa. E que tudo aquilo que acontece na vida de Abraão, mesmo essas peripécias aí, tudo está sob o olhar de Deus, Deus o está conduzindo. E o leitor sabe disso, isso numa análise narrativa, não uma análise de crônica. O leitor sabe disso, e o leitor sabe que mesmo passando por situações muito complicadas, Abraão vai ter sempre um caminho de saída, porque, como diz o Salmo 24, mesmo que a gente passe por vales tenebrosos, a gente não deve ter nenhum medo, porque o bastão e o cajado de Deus dão segurança. Então, mesmo nesses momentos mais complicados, Deus está aí e talvez nos momentos mais complicados Deus esteja de uma maneira muito mais decisiva. Então, Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa vai se cumprir mesmo em meio a muitas dificuldades e onde a figura de Abraão, inclusive, corre perigo. Eu espero que as respostas tenham sido claras.
E se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade suplementar, podem entrar em contato comigo. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Espero também que o nosso estudo sobre os livros históricos da Bíblia tenham ensinado para vocês um método de ler as narrações na Bíblia. Um grande abraço para vocês.